Queridos, antes de você sentar, pegue a sua Bíblia e abra comigo em Êxodo. Nós temos ouvido bastante sobre Moisés, da presença de Deus, viver na presença de Deus, e eu quero compartilhar com vocês exatamente isso. Êxodo capítulo 5. Amém. Quem achou diz amém. Esse não está difícil de achar, né? O segundo livro da Bíblia. Está facinho? Então vamos lá. No capítulo 5, nós vamos ler o verso 1, começando do 1. Bom, aqui no 1, vocês já ouviram falar de Moisés, né? Depois que inventaram a Record, todo mundo conhece Moisés, conhece Davi, quem mais? Josué também. Glória a Jesus. Conhece Edir Macedo? Não, aí não, né? Oi? A Lia, Jacó, Raquel. Mas nós vamos falar de Moisés. Moisés é aquele que entrou na arca, certo? Não? Aquele é Noé, né? Noé, Moisés. Moisés, vamos lá. Então você já conhece a história. Moisés ouviu Deus falar através do quê? De uma sarça, de um fogo. Deus falou com ele. Então Deus já falou com ele, já escolheu tal, e ele falou não, eu não. Já aconteceu tudo isso no capítulo 5. Do 5 em diante, ele já está indo falar com o faraó. Tá bom? E aqui está dizendo assim, depois disso Moisés e Arão quem que era? Irmão de Moisés, muito bem. Foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Repete comigo, celebrar uma festa no paraíso. No deserto, amém? Repete comigo, no deserto. É bom você entender aonde era essa festa, amém? Repete comigo assim, para celebrar uma festa no meu AP. Gente, no deserto. Vamos lá, vocês aprenderam agora, né? O faraó respondeu: quem é o Senhor? Olha só o que o faraó fala: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. O último verso que nós vamos ler aqui desse capítulo. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto. Repete comigo, 3 dias no deserto. Para oferecer sacrifício. Para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Pode fechar a sua Bíblia um pouquinho, senta aí um pouquinho. Amém? Não vi nenhum glória a Deus porque você sentou, então vamos ficar em pé? Amém. Sentou aí. Então aqui o que está acontecendo aqui? Deus falou para Moisés falar com o faraó: deixa o meu povo ir, celebrar, festejar e fazer sacrifícios. Até aí está tranquilo? Amém. No domingo passado nós ouvimos uma palavra muito abençoada que falava sobre a presença de Deus. Em um determinado momento o pastor ele se referiu assim que Deus falou assim para Moisés: não vou mais com vocês, vou enviar um anjo, vocês vão chegar lá na promessa, na terra prometida, mas eu não vou. Aí o que acontece? Deus falou que não ia mais com eles e que eles iam sozinhos. Eu fiz uma pergunta para Deus: o que deixa Deus nos deixar? O que o povo fez que Deus falou assim: eu não vou mais? Interessante, né? Vocês querem andar com Deus? Só vi mais amém aqui desse lado. Desse lado aqui quer andar com Deus? Esse lado aqui quer andar com Deus? Então nós somos uma igreja que queremos andar com Deus. Seja onde for, não é verdade? No paraíso, no deserto, na vinda do Senhor, ou aguardando o Senhor. Queremos andar com Deus. Legal. Aí eu fiz uma pergunta, talvez ela te interesse também. O que deixa Deus? Não, na verdade sim. O que faz Deus
que deixa Deus nos deixar? Eu não arrumei outra palavra ainda. Depois, quando no meio, assim, se eu arrumar uma palavra, eu coloco. Mas o que eu faço que deixa Deus não ir mais, querer nos deixar, não andar conosco? Eu fiz essa pergunta e eu comecei a ler o livro de Êxodo e achei algumas coisas interessantes. O porquê Deus não queria mais andar com aquele povo, sendo que era o povo que Deus amou, né, o que ama ainda, um povo que Deus separou, um povo que Deus falou assim, eu vou ser o Deus desse povo, um povo onde nós vimos os milagres de Deus operar. Vocês lembram dos milagres? Qual milagre que você lembra? A abertura do Mar Vermelho, praga, mandou maná, pão do céu, o que mais? Matou os... Vocês não assistiram todos os episódios, não? Matou o primogênito, visitou com a praga das rãs, com os gafanhotos, com a chuva que matou a plantação, ou seja, muitos milagres. O que foi que aconteceu no meio do caminho? Que Deus falou assim, Moisés, vai você com esse povo aí, porque eu não vou mais. Então, o que acontece? O que faz Deus nos deixar? E eu comecei a ficar perguntando, e para a glória de Deus, eu achei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Amém? Não estou dizendo que vocês estão praticando, é só para vocês saberem, para nós não fazermos, amém? Amém? Porque essa igreja aqui, todos andam com Deus, assim, numa intimidade, onde Deus espirrou, você fala saúde, né? Não é verdade? Deus deu um espirro, você fala, opa, saúde, Senhor. Amém? Deus te abençoe. Já pensou? Deus abençoe a Deus. Mas para nós nos precaver, para a gente não cair no mesmo erro deles. E olha só que interessante, vocês fecharam a Bíblia? Bênção. Então, quem abra, então, quer dizer, vamos para o capítulo 6. Você que fechou, vamos lá, só abrir. No capítulo 6, no verso 7. Então você pensa comigo assim, o que deixa Deus nos deixar? Vamos pensar. No verso 7 diz assim, eu os farei meu povo, e serei o Deus de vocês. Bonito isso, não é verdade? Eu penso, Deus fala assim para você, você é meu povo, você é meu filho, você é minha filha, eu sou o seu Deus. Olha só que gostoso ouvir isso. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Aqui, egípcios para as nossas vidas, Ele é o Deus que nos livra dos vícios. Ele é o Deus que nos livra das pessoas que querem nos prejudicar. Ele é o Deus que nos livra dos nossos filhos serem prejudicados por outras pessoas. Ou seja, é um Deus que nos livra. Já ouviram aquela história assim? Nossa, tem uma mulher ali que o marido dela traiu ela. Você fala, Deus me livre, meu marido me trair. Já ouviu essas expressões? Deus me livre. E é exatamente isso, Deus nos livra. Então esse é Deus que fala que nos livra, é o Deus que nos tira da escravidão do Egito, que não nos deixa ser escravo. Então ele está dizendo assim, que o nosso Deus é o Deus que nos livra, amém? Fala para você assim, eu tenho um Deus, um Pai, que me livra. Aí no verso 8 diz assim, eu os farei entrar na terra que com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque, a Jacó, eu darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Aqui quando ele fala sobre promessa, sobre a promessa de Abraão, Isaque, Jacó, levar a terra prometida, está se referindo à promessa. Nós temos um Deus que tem um propósito em nossas vidas, e nós temos uma promessa em nossas vidas. Provavelmente você ainda não cumpriu a sua promessa. Provavelmente você deve estar numa situação que nem eu, que ainda não cumpria a promessa, mas nós temos uma promessa de Deus em nossas vidas. E esse é um Deus que faz promessa, e Ele cumpre a promessa. Fala para o teu irmão assim, você tem uma promessa de Deus. Você já sabe qual é?
E muitos estão no estágio ainda assim, eu não sei qual que é a promessa que Deus tem para a minha vida, ou a minha promessa já passou faz tanto tempo que eu já até esqueci. Uma coisa eu quero te dizer, Deus tem promessa na tua vida, o fato de você existir porque você é uma promessa de Deus. Deus quer realizar algo através da sua vida, amém? Nós só precisamos entender os planos de Deus, e aqui ele está dizendo assim, eu vou realizar, é Deus que vai realizar. Aí o que acontece? Deus está falando isso para quem? Para o povo. Tá? Posso continuar? Verso 9. Moisés declarou isso aos israelitas. Então quem falou tudo isso foi Moisés aos israelitas. Mas eles não deram ouvidos. Olha só. O povo escolhido de Deus não está dando ouvido ao homem de Deus, que está falando para o povo de Deus coisas que vêm de Deus. Estão entendendo a situação? O povo que é de Deus não está ouvindo um homem que Deus levantou, falando coisa que vem de Deus. Eles não estavam dando ouvidos. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós viemos até a igreja, ou ouvimos alguma coisa, e Deus está falando conosco, e nós não estamos conseguindo ouvir Deus. Não estamos dando ouvido a Deus. E por quê? Você já pensou? Quantos aqui tem filhos? Um filho nunca vai deixar de ser filho, certo? Se o filho falar para você assim, ó, eu te odeio, eu não te quero te ver nunca mais, você morreu para mim, vai deixar de ser filho? Não, né? Se o marido falar assim, ó, eu te odeio, eu nunca mais quero te ver, quero divórcio, você vai para o seu canto, eu vou para o meu, continua seu marido ou não? Aí tem ex-marido, né? Tem ex-sogra, mas não tem ex-filho, nem ex-filha. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para nós uma palavra assim que vocês como meus filhos não estão me ouvindo. E você que é mãe, você que é pai, você que tem um filho, você começa a falar para o teu filho, ó, não vai naquele caminho ali não, vai por esse aqui, ó. Aí ele vai por aquele caminho. Aí ele fala, mãe, eu estou pensando em fazer tal coisa assim com tal pessoa. Não se alia com ele não é boa coisa. Aí fala assim, vai você aqui, eu te ajudo. Aí ele vai, se alia com o amigo dele que você falou que não era. Aí ele fala, vou fazer isso. Você fala, não, ele faz sim. Você fala, não, ele faz sim. Fala, não, faz sim, não, faz sim. E assim vai indo. O que vai acontecer com você uma hora? O que você vai fazer? Vai deixar ele seguir os seus caminhos. E dizer assim, ó, que Deus o livre. Né? Vai com Deus. Deus não é muito diferente de nós. Aqui estava acontecendo a mesma coisa. Deus estava falando, mas o povo não estava ouvindo. Deus estava falando, o povo não estava ouvindo. Deus não estava ouvindo o seu próprio Deus. E o povo estava seguindo. Ele usa essa palavra, nós chamamos assim de teimoso. Não é verdade? Esse filho é teimoso, não obedece, né? Algumas versões da palavra usa a palavra teimoso, mas a palavra mais usada é obstinado. Parece que o obstinado alivia um pouco, né? Aquela pessoa obstinada, né? A gente te associa assim, ela é para frente, ela vai por ela mesma, mas na verdade está dizendo assim que é teimoso. A gente fala, mas não faz o que a gente fala. Então é mais ou menos isso, o povo não estava ouvindo, mas tem um porquê. Por que o povo não estava ouvindo? Porque às vezes os nossos filhos não nos ouvem. Amém? Tem um porquê. Vocês querem saber? Então vamos fazer o seguinte, semana que vem eu compartilho com vocês o porquê. Amém? Alguns amém, outros querem saber agora? Pastor, fala que a pergunta que eu sempre fiz para Deus pelo meu filho, por que ele não me obedece? Está aqui na palavra. Então vamos ler. Diz assim, eu vou ler o 9 de novo, acompanha comigo. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Amém? 2 pontos importantes. Angústia. O povo estava vivendo um momento angustiado. O que é momento de angústia? Momento de angústia é aquela pessoa que sonhou viver algumas coisas, tinha projetos, planos, mas se frustraram. E estavam vivendo uma situação difícil, não a que eles queriam.
Graças a Deus não temos pessoas assim. Todos nós vivemos os planos de Deus, amém? Mas tem pessoas que não vivem, tem pessoas que sabem o plano de Deus, sabem que tem o caminho do Senhor, mas continuam vivendo a mesma vida e ainda ficam pensando, por que não dá certo, por que não dá certo, por que não vai para frente, por que não acontece, porque só comigo essas coisas, só acontece comigo essas coisas, vive uma angústia. Fica preocupado, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir pagar? Será que vai funcionar? E fica se questionando, vive angustiado. Quando nós vivemos nessa posição de angústia, há um espírito ruim que fica nos angustiando com tantas preocupações. E aí não conseguimos ouvir Deus. Deus fala para nós não se preocupar com as coisas deste mundo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras serão acrescentadas. Mas no caso aqui, os filhos, Israel, sabiam que foram chamados por Deus, um povo separado, mas estavam vivendo uma vida que eles não queriam viver. E ainda, para piorar, alguns estavam vivendo um espírito de escravidão. Escravidão é um espírito, você não consegue sair daquilo que você sabe que te prejudica. Sabe aquela coisa, sabe quando o médico fala para você assim, você está com as vias, as artérias meia entupidas, você tem que parar de comer gordura, você tem que dar uma segurada, porque o seu colesterol está muito alto. Já ouviram isso? Comum, né? E olha só o que é comum. Aí brasileiro é um povo abençoado, gosta de um churrasco e põe na brasa as carnes gordurosas. E aí o que ele faz? Só um pedacinho não faz mal. Só mais um pedacinho não faz mal. Só mais um pedacinho não faz mal. E aí passam-se dias, só um pedacinho não faz mal. Só um pedacinho não faz mal. Aí de repente, pum, infarto. Não sei por que ele morreu. O que acontece? Uma pessoa tão saudável, tão temente a Deus, obediente, morreu. Escravidão é isso, você não consegue se livrar, por mais que você saiba que aquilo está matando a sua vida espiritual, aquilo está matando a tua família, aquilo está te sufocando, está fazendo mal para você, mas não consegue. Isso é um espírito que subjuga a nossa vida. Engraçado que Deus te chamou para ser livre, não foi verdade? Deus te chamou para viver uma vida em liberdade. Fala para o teu irmão, Deus te chamou para viver uma vida em liberdade. Essa é a vida de Deus para nós. Vocês estão entendendo? Essa é a vida de Deus. Que Deus tem para você uma vida em liberdade, só que há espírito de escravidão, e isso impede a gente ouvir Deus. Vamos seguindo? Tem mais um ainda que eu achei aqui nessa pesquisa, lá no capítulo 32, vamos lá para o 32. Aí você vai ver eles caminhando, eles fazendo um monte de coisa, mas no 32 tem outra chave importante. Repete comigo assim, angústia e escravidão. São as duas coisas que estavam prendendo, deixando que Deus não deixasse estar com eles. Ou seja, afastava a presença de Deus do povo. E no capítulo 32, posso ler? Achar aí? No verso 2, a partir do 2, diz assim, respondeu-lhes Arão, tire os brincos de ouro e das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam a mim. Olha só que interessante aqui. Aqui já, o povo, lembra que ele saiu do Egito? Aqui comigo, lembra que o povo saiu do Egito? Vocês lembram? Fala amém. Amém. O povo saiu do Egito. Aí que eles não saíram só com a roupa do corpo. Deus o abençoou tanto que eles saíram com riquezas, com posses, com tudo que era deles, até com um pouco das coisas de Faraó lá, de Egito. Deus abençoou grandemente. Eles saíram dali com ouros. Tanto é que aqui no capítulo 32, Arão falou assim, já que vocês querem um Deus, que estavam reclamando aqui, que Moisés, o homem que o Senhor escolheu, não desce mais do monte, morreu por lá mesmo, já estava velhinho, subiu, não aguenta descer mais. Estavam reclamando com Arão.
vamos fazer um Deus para nós. E Arão, beleza, então vamos fazer um Deus, traz todo mundo os brincos aqui. E aí nós derreteram os brincos, fizeram um bezerro de ouro e falou, esse é o Deus que te tirou do Egito. E eles começaram a adorar o Deus do ouro, Deus da riqueza, é o que representava. Outra coisa que tem roubado a nosso caminhar com Deus, a presença de Deus, é que nós temos olhado muito para as riquezas desse mundo. Pastor, mas eu nem tenho riqueza, mas tenho olhado muito. Pastor, mas eu nem tenho nada, mas tem focado, tem procurado. Se der uma brechinha, vai fundo. Não é assim? Não é assim que a maioria das pessoas funciona? Não tem nada, mas dá uma brechinha. Deus conhece o coração. Neles estavam o desejo das coisas, das riquezas deste mundo. E o desejo, por isso, não que é pecado ter riquezas. O pecado é fazer com que as riquezas sejam seus ídolos. Mas como isso, pastor? Nunca a riqueza vai ser meus ídolos. Eu te faço uma pergunta. Quantos de nós levantamos pela manhã, debaixo de chuva, e vamos trabalhar porque a gente sabe que precisa do salário? Quantos de nós ameaça chover, que vai chover, dá um temporal, e a gente fala assim, bem, eu acho que eu não vou para a igreja hoje não, porque vai chover. Deus entende. Minha chapinha foi dias ali, né? Eu fiz muita coisa no cabelo, gastei horrores, não posso. Deus entende. Afinal de contas, autoestima, Deus quer me ver com autoestima. A gente começa a arrumar desculpas. E aí a coisa que eu quero fazer a comparação é que você faça a sua comparação. Aonde tem representado as coisas deste mundo na sua vida, o que você tem feito, se esforçado pelas coisas do mundo e pelas coisas de Deus. Buscar, ler, orar. Quantos aqui na segunda-feira é uma luta para levantar, mas levanta para ir trabalhar, porque tem compromisso, honra com a palavra. Mas quando chega, aí fala assim, o que eu quero é deitar, ou me entretener com algumas coisas, e não lê a palavra, e a sua consciência fica, vai orar um pouquinho, pede a Deus, aí você, estou cansado, e você não ora. E aí a gente começa a pôr na balança algumas coisas, e a gente percebe que nós temos força para algumas coisas, mas não temos nos empenhado para fazer outras que provêm de Deus. Então essas coisas, essas três coisas, foram o carro-chefe que Israel fez com que a presença de Deus fosse assim, a partir de hoje eu não vou mais. A partir de hoje, Moisés, não dá para eu andar com esse povo. Porque por mais que eu tenha libertado, abrindo um mar vermelho, queridos, imagine aqui, nós olharmos para a praia e ver aquela imensa praia aberta, e você caminhar no meio dela nos dias de hoje, você fala assim, uau, Deus existe. Talvez você se converta ali mesmo, né? Nunca mais vai abandonar Deus. Meu Deus do céu, o que Deus fez? Abriu o mar, eu pude andar no meio da praia, fui até onde eu quis. Aquele povo, ele viu tudo isso. Eles viram como Deus cuidou deles, mas mesmo assim estavam vivendo tempos de angústia, preocupado com as coisas. Mesmo um Deus libertador, se colocaram no jugo novamente de viver na escravidão do maligno. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O pessoal fala assim que, isso é um dito, né? Para se tornar um alcoólatra basta dar o primeiro gole, né? Gole ou tomar o primeiro copo, eu não sei como é que funciona esse direito, mas é mais ou menos assim. Vamos só um pouquinho. De repente, a nossa vida, ela não vive mais sem essas coisas. Ou seja, Deus nos chamou para ser livre. Você pode dominar, mas a gente se coloca debaixo dos jugos, e a gente começa a viver dessa maneira, e aí depois outros, com as coisas deste mundo, tantas riquezas. Queridos, não é pecado trabalhar, na verdade você tem que trabalhar mesmo, e você tem que se esforçar mesmo, dar o teu melhor, mas você não pode esquecer que também existe o outro lado, o lado de se dedicar a Deus. Que estamos aqui de passagem, o teu emprego vai ficar, o que você construir nessa terra, tudo vai ficar, mas tem coisas que nós fazemos na nossa vida, que vai ser lembrado por toda a eternidade. E chegou um ponto aqui que Moisés estava muito preocupado, do nome dele serem riscado do grande livro,
E Deus chegou até a comentar, eu vou riscar mesmo o nome de alguns nomes do meu livro. Se você ler a história, você vai ver Deus conversando com Moisés durante esse período aqui. E Moisés, o que Moisés fez? Moisés, ele foi fazer aquilo que ele sabia fazer. Ele foi orar, foi falar com Deus, foi pedir. Para quê? No capítulo 34. Quero ler com você. Se deixa aberto no 8. Olha só o que Moisés foi fazer. 34, versos 8, diz assim: imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e adorou, dizendo: Senhor, de fato, me aceitas com agrado. Que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo obstinado. Perdoa as nossas maldades e os nossos pecados, e fazes de nós a tua herança. Moisés foi falar com Deus, Moisés foi orar. Olha só, se você voltar alguns versos, lá no verso 6 do 34 diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade. Vocês estão vendo? Deus começa a mostrar o que? Repete comigo aí. Vocês acharam aí no 34:6? Senhor, Senhor. Repete comigo. Deus compassivo. O nosso Deus é um Deus e misericordioso. Misericordioso. Deus é um Deus paciente. Deus é um Deus cheio de amor. Deus é um Deus e de fidelidade. Repete comigo, fidelidade. Deus é um Deus que mantém o seu amor a milhares. Repete comigo, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade. Deus é um Deus que... É só isso que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que nos aproximar de Deus, se ajoelhar no seu quarto, na sua casa, qualquer lugar que você puder, e falar assim: Deus, eu quero estar na tua presença. Senhor, eu não quero viver longe de ti. Senhor, me ensina os teus caminhos. Senhor, me perdoa por isso, perdoa por aquilo, porque eu sei que tu és um Senhor compassivo, misericordioso, tu és um Deus paciente, tu és um Deus cheio de amor. Começa a lembrar, Deus, o que Ele é sobre a tua vida. Tu és um Deus de amor, tu és o meu Pai de amor, tu és um Deus misericordioso, então que a tua misericórdia venha sobre a minha vida. Tu és um Deus paciente, tenha paciência comigo, Senhor, eu vou chegar lá, eu vou perseverar, eu vou continuar, sabe? Você começa a falar com Deus, você começa a pedir para Deus exatamente aquilo que Moisés pediu para o povo. Há um ponto onde Deus falou assim: Moisés, então eu vou andar contigo, eu vou com esse povo. E Moisés, além de levar a presença de Deus, chegou na terra prometida. O povo chegou na terra prometida. Moisés cumpriu o propósito dele. O povo chegou lá. Deus tem plano em nossas vidas. Deus tem promessa nas suas vidas. E não deixa outras coisas, ou o inimigo pôr na tua cabeça, ou esse espírito de escravidão, essas coisas te pôr na tua cabeça, essas coisas que, meu Deus está longe de você, Deus se afastou, Deus não te ama mais, você é pecador demais. Não é isso que você tem que pôr na tua cabeça. Põe na tua cabeça que Deus é um Deus misericordioso. Então dobra o seu joelho, vai lá e fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui, tem misericórdia da minha vida, mas me ajuda a andar contigo. E aí quando nós cantamos, nós fomos cantar aqui, queremos estar na tua presença, queremos pisar no Santo dos Santos, queremos estar diante de ti. Você vai estar cantando uma verdade do teu coração, porque isso é o que está no teu coração. Amém? Vocês estão me entendendo? Eu gostaria de orar por você, para esse Deus, esse Deus tão poderoso, tão bom, como nós cantamos. Caminhe conosco, caminhe com você. Que
Queridos, a caminhada é tão mais gostosa quando estamos juntos com Deus. Sabe o que é interessante? Eu até comentei com a minha irmã esses tempos atrás. A gente foca tanto aonde nós queremos chegar, um trabalho muito bom, uma família, numa casa, num carro. Nosso foco está lá na frente, nosso profissional, de fazer uma diferença aí na sociedade. Que a gente foca tanto nisso daí. Só que melhor do que viver isso aí é você aqui hoje caminhar dia a dia com Deus para chegar nisso aí. E quando você chegar lá, a sua caminhada até lá valeu muito mais a pena do que quando você chegar lá. Porque é o caminhar, é a vida, é o todo dia. Não adianta você chegar quando tiver os meus 60 anos, vou aposentar, quer dizer, 65, está cada vez aumentando mais. Vou aposentar e aí vai ser mil maravilha. Aí eu vou gozar da vida, vou fazer, né, o que eu não sei com toda essa idade, mas vou lá descansar, vou pescar. Pensa muitas coisas. Mas e até chegar aos 65? Nessa caminhada, valeu a pena? Valeu a pena chegar lá? E será que chego até os 65? E se a minha vida foi interrompida por um imprevisto? Valeu pelo menos esses dias que eu vivi? Então caminhar com Deus, não importa se é um dia, ou se vai ser 2 dias que eu vou viver, ou 10 anos. O importante é que Deus vai estar comigo todos os dias. E é isso que Deus fala, é isso que Deus quer. Deus quer estar com você todos os dias. É nisso que nós temos que focar. Então vamos deixar essas coisas de lado, que o povo vacilou, e vamos buscar Deus. Vamos fazer do seu dia um dia que vale a pena. Um dia que você orou, um dia que você fez um devocional, um dia que você leu a palavra de Deus, ou que você ouviu alguma coisa realmente que acrescentou você na eternidade, ou fez alguma coisa de bom que manifeste, sabe, as pessoas vejam, nossa, Deus abençoe sua vida, isso que você fez foi de Deus para mim. É isso que vale a pena na caminhada. Amém? Eu gostaria de orar com você. Se você pudesse colocar de pé.